Olá, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você, especialista em empresas familiares. Como alguém que já esteve na gestão do próprio grupo familiar e que se especializou no assunto, posso garantir que existe um padrão muito claro nos problemas que podem levar essas empresas ao fracasso. E a boa notícia é que todos eles são identificáveis e, principalmente, solucionáveis. Nesse vídeo, vou mostrar 5 sinais mais críticos que uma empresa familiar está caminhando para a implosão e, principalmente, como você pode reverter cada um deles antes que seja tarde demais. Ao final do vídeo, você vai entender por que, na maioria das vezes, o maior risco de uma empresa familiar não está no mercado, mas sim dentro da própria família. O primeiro sinal, e talvez o mais destrutivo, são os conflitos familiares que não têm um lugar adequado para serem resolvidos. Segundo pesquisas do IBGE, 42% das saídas de sócios em empresas familiares acontecem por conflitos familiares, não por dificuldades financeiras. O problema não é a família ter conflitos, isso é natural. O problema é quando esses conflitos invadem as reuniões de diretoria, quando decisões estratégicas são influenciadas por mágoas pessoais, quando irmãos param de se falar e levam essa briga para dentro da empresa. Na minha visão, isso muitas vezes acontece porque não existe um conselho de família estruturado. Sem esse espaço formal para resolver as questões familiares, tudo acaba sendo discutido no ambiente empresarial, ou seja, no ambiente errado. As reuniões começam sobre as vendas do mês e terminam com uma discussão sobre quem usou mais a casa de praia ou qualquer coisa que o valha. Resultado, as emoções tomam conta das decisões racionais e a empresa vira refém dos relacionamentos pessoais. A solução é simples: crie espaços separados. Conselho de família para assuntos familiares, conselho consultivo ou de administração para questões empresariais. Quando todos sabem onde cada conversa acontece e têm a certeza de que serão ouvidos, os conflitos deixam de contaminar o negócio. O segundo sinal é quando a empresa não tem regras claras para nada. Não tem um acordo de sócios atualizado, não tem um protocolo familiar, não tem definições de papéis e responsabilidades. Infelizmente, acredita-se que cerca de 80% das empresas familiares brasileiras não investem em ferramentas de governança adequada. Quando não existem regras claras, fica muito mais fácil de o amor virar litígio. Quem pode trabalhar na empresa? Quanto cada um vai receber? Como serão as tomadas de decisões importantes? Se essas questões não estão documentadas e acordadas, vão virar fontes de conflito no futuro. O que vejo constantemente são famílias que acham que governança é burocracia. Mas governança não é burocracia, é proteção. É ter regras do jogo clara antes de começar o jogo. Porque quando surge o primeiro conflito sério, e ele sempre surge, quem tem as regras definidas previamente resolve rapidamente. Quem não tem, entra numa guerra que pode durar anos e destruir tanto a família quanto a empresa. Afinal, na ausência de acordos prévios, cada decisão vira uma negociação emocional, onde muitas vezes quem tem mais poder na mão vai espremer o outro lado, sem lembrar que do outro lado está um outro sócio e, principalmente, um outro familiar. Resultado? Quem bate esquece, mas quem apanha, não. E a mágoa está criada. O terceiro sinal, e estatisticamente o mais letal, é não ter planos de sucessão estruturado. Os dados são alarmantes. Apenas 24% das empresas familiares têm um plano robusto de sucessão. 72% não têm sucessão definida nem para os cargos-chave. Não planejar a sucessão é planejar a confusão. E aqui vai um exemplo real que acontece constantemente. Fundador de 75 anos, centralizou todas as decisões durante décadas. Ele conhece todos os fornecedores, os clientes importantes, as senhas dos sistemas. De repente, tem um infarto. Pá! A família descobre que ninguém mais sabe como a empresa realmente funciona. A sucessão não é um evento, é um processo. E esse processo precisa começar com 5 a 10 anos antes da transição real acontecer. Os potenciais sucessores precisam de experiência externa, precisam trabalhar fora da empresa primeiro, precisam provar competência antes de assumir responsabilidades. O erro mais comum que vejo é o fundador que acha que vai trabalhar para sempre, ou que na hora certa o sucessor aparece naturalmente. Não aparece. Sucessor se forma, se prepara, se desenvolve, e isso demora tempo. Outra armadilha é assumir que o primogênito será automaticamente o sucessor. Sucessão em empresa familiar tem que ser baseada em competência.
não em ordem de nascimento. O critério deve ser quem tem as melhores condições de fazer a empresa prosperar nas próximas décadas e, principalmente, quem quer fazê-lo. O quarto sinal, e aqui eu não estou falando do Setúbal, é quando a empresa vira o banco pessoal da família. Sócios fazem retiradas sem critério, misturam despesas pessoais com empresariais, não respeitando o fluxo de caixa da empresa. Empresa não é banco da família, mas o que acontece constantemente são familiares que usam o caixa da empresa para pagar escolas dos filhos, viagem de férias, reformas de casa, compra de carro. Isso sem nenhum controle ou política clara. O resultado é previsível. A empresa fica descapitalizada exatamente quando mais precisa de recursos. Chega uma oportunidade de crescimento e não tem caixa. Aparece uma crise e não tem reserva. Os bancos fecham as portas porque os números não fazem sentido. Na minha visão, isso acontece porque muitas famílias confundem lucro contábil com caixa disponível. A empresa pode estar dando lucro no papel, mas se todo esse lucro ainda tem um prazo grande para ser recebido e virar caixa de fato, na prática ela pode estar quebrada. Lembre-se, o caixa é rei. É ele que pode quebrar o seu negócio. A solução é ter uma política de dividendos clara, documentada e respeitada por todos. Quanto vai ser reinvestido no crescimento? Quanto vai ser distribuído? Quanto vai ficar de reserva? Isso não pode ser decidido mês a mês, baseado na vontade ou na necessidade de cada sócio. Isso tem que ser acordado previamente. O quinto e o último sinal é quando a empresa se recusa a evoluir. Mantém apenas familiares em posição de gestão, não contrata executivos de mercado, não investe em tecnologia, não adapta seus processos. O que trouxe a empresa até aqui não garante que ela vai chegar lá na frente, mas muitas famílias ficam presas no passado, acreditando que a fórmula que funcionou por 20 ou 30 anos vai funcionar para sempre. Não é assim. Aliás, sempre que alguém me fala que algo vem funcionando há 20 anos, eu sugiro que a pessoa acenda uma vela para agradecer e comece o quanto antes a pensar na mudança. Pensa comigo, há 20 anos não existiam smartphones como os nossos de hoje em dia. WhatsApp, Instagram, Uber, Waze, Spotify, Pix, ou seja, coisas que não conseguimos viver mais sem. Então, o que te faz pensar que algo que você faz da mesma forma há 20 anos não está defasado? É como se você ainda usasse SMS ao invés de usar o WhatsApp, ou alugasse um VHS ou DVD na Blockbuster, enquanto poderia estar usando o Netflix. Um exemplo da vida real é aquela empresa familiar que durante décadas dominou seu mercado. De repente aparecem concorrentes menores, mas que investiram muito em e-commerce, automação, marketing digital. Em 2 ou 3 anos, essas empresas menores roubam fatias de mercado significativas, enquanto a empresa familiar continua fazendo tudo do mesmo jeitinho, aquele jeitinho antigo. A resistência a profissionais externos em altos cargos também pode ser fatal. Quando todos os cargos importantes são ocupados apenas por familiares, independentemente da competência, a empresa perde competitividade. Não consegue atrair os melhores talentos do mercado porque eles sabem que o crescimento é limitado. Isso não significa tirar a família da empresa, significa colocar cada pessoa na posição certa, baseada em competência, não em parentesco. Significa trazer executivos externos para funções onde a família não tem expertise. Significa criar uma cultura de resultado, não de protecionismo familiar. Outra questão crítica é a resistência tecnológica. Empresas familiares que não digitalizaram seus processos, que ainda controlam estoque no papel, que não têm presença digital adequada, estão literalmente brigando com espadas contra metralhadoras. O mercado não vai esperar você se adaptar. Esses 5 sinais que acabei de mostrar são como um check-up médico para a sua empresa familiar. Se você identificou um ou 2 desses problemas, é hora de agir preventivamente. Se você identificou 3 ou mais, considere isso como um alerta vermelho que precisa de ação imediata. A boa notícia é que todos esses problemas têm solução. Conflitos familiares se resolvem com governança adequada. Sucessão se planeja com antecedência e processos estruturados. Finanças se organizam com políticas claras. Profissionalização e inovação acontecem gradualmente, com o planejamento. O maior risco de uma empresa familiar não está no mercado, mas dentro da própria família. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque os problemas são próximos e emocionais, e muitas vezes requerem uma mudança de comportamento e crenças para serem alterados. A parte boa é que o controle está sobre suas mãos, e não nas mãos dos seus concorrentes. Se esse vídeo fez sentido para você,
compartilha com a sua família empresária. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque toda semana eu trago conteúdos práticos para ajudar empresas familiares a crescerem e atravessarem gerações. Aproveita e dá um like também que ajuda bastante. Me conta nos comentários qual desses 5 sinais você identificou na sua empresa familiar. E mais importante, o que você vai fazer a partir de hoje para resolver isso. Se quiser mais ajuda, entre em contato. Até o próximo vídeo.